começar. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha com a caneca do canal. Não tenha medo. Tenha paz. Isso vai aparecer no texto de hoje. Então, abra a sua Bíblia. No segundo livro dos Reis, capítulo 18. Tem um montão de ensinamento. Eu vou com vocês no texto, tá? A gente vai lendo o texto e vai falando sobre ele. Eu nem escrevi as lições ainda, depois fica tudo na descrição do vídeo, tá? A gente vai falar de um rei, de Judá. Então, vai ter curso sobre isso, né? Existe um momento ali na história de Israel, no Antigo Testamento, em que há uma divisão dos reinos. Então, não é mais um reino único, né? Não é mais uma monarquia, tá? No sentido de uma arqué, né? Monarquia, né? No sentido de um poder, mas agora, a partir ali do neto do Davi, do Roboão, os reinos se dividem. Por que eu tenho que explicar isso? Porque vai chegar uma hora aqui que isso vai aparecer. Então, o que é reino do norte, agora vai ser chamado de Judá. E o que é reino do sul, agora vai ser chamado... o que é reino do norte, agora vai ser chamado de Israel, cuja capital é Samaria, tá bom? E o que é reino do sul, agora vai ser chamado de Judá, cuja capital é Jerusalém, tá bom? Então, a gente vai falar de um rei que se chama Ezequias. Ele é rei de Judá, portanto, ele é rei do sul, tá? Mas aqui vai aparecer o rei lá do norte e vai aparecer um outro rei, que é o que vai mandar as notícias ruins. Então, o título dessa live é: chegou a notícia ruim? Corra atrás que vem solução de Deus na sua vida, tá? É o que aconteceu aqui. Não esqueça, a gente chegou ao final de novembro, você tá viva, eu tô viva, você tá vivo, tá? Então, se isso está acontecendo, é porque nada saiu das mãos de Deus. Nada fugiu ao controle de Deus. Falei isso ontem, né? Ah, mas a fulana é tão fiel a Deus, morreu. Glória a Deus por isso, que Deus levou ela para junto de si, né? Eu preguei isso ontem lá na igreja do Jardim. Então, Alessandra, no dia que eu morrer, Alessandra morreu. Glória a Deus, porque aí chegou a hora de eu ter paz, né? Plena, né? Encontrar com Deus, amém, né? Ver Jesus e participar lá daquele banquete lá que eu tô querendo participar, tá? Então, chegou notícia ruim, vamos correr atrás, que Deus tá vendo, tá? E a solução vem. Então, vamos ler o texto juntos nessa manhã. Hoje vai ser um pouquinho diferente. O texto é grande, a gente vai lendo e explicando, tá? E vendo o que esse rei Ezequias, tem a nos ensinar, tá? Ele teve atitudes boas, ele teve medo. E aí, o profeta lá falou para ele não ter medo, Ele é humano igual a gente. Então, vamos aprender algumas lições aqui. Bom, o texto de segundo livro dos Reis, capítulo 18, acompanha aí comigo, começa dizendo o seguinte: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, portanto do norte, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, portanto do sul, começou a reinar. Ezequias começa a reinar, o texto está fazendo a apresentação dele, tá? Esse Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Que isso? O livro dos Reis sempre faz isso. Ele inicia já dizendo quem é,
filho de quem, quantos anos tinha quando começou a reinar e quantos anos vai reinar, para depois começar a aparecer os problemas desse reino. E as conquistas também, claro. As dificuldades e as conquistas, tá? Então ele tinha 25 anos e reinou 29. Os bons em matemática façam a conta. A mãe dele se chamava Abi, era filha de Zacarias. Versículo 3, de 2º livro dos Reis, capítulo 18. A primeira coisa legal, depois que apresenta no geral o Ezequias, é uma fala que vai aparecer no livro dos Reis para alguns reis, tá? E o versículo 3 vai dizer: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, Ezequias era um rei fiel, era um rei de caráter, né? Era alguém que ali, apesar que a gente vai ver daqui a pouco que o povo não seguiu muito ele, né? Depois ele vai dar uma escorregada feia lá no capítulo 20, né? Mas por enquanto aqui ele tá, a apresentação dele é essa. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que o Davi havia feito. Ou seja, essa descendência o nome do Davi vai ser sempre invocado porque ele é colocado como rei modelo, né? Aí olha o que ele fez. Eu não ia ler isso, mas eu preciso ler porque vai ter um reflexo lá na frente. Verso 4. O que o Ezequias fez? Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. O que são lugares altos? O povo que não ia a Jerusalém, tá? Ia para esses lugares altos adorar a Deus, tá? Só que, segundo a historiografia aqui, né, do Antigo Testamento, isso não é correto. Por quê? Se o culto agora está centralizado em Jerusalém, no templo, então o lugar de ir adorar é o templo. O lugar correto é esse, e não os lugares altos. Então o Ezequias vai e arrebenta lá com os lugares altos, quebra as colunas, porque nesses lugares altos havia uma parte para adoração a Deus e uma parte também para adoração aos deuses das outras regiões ali em volta. Então havia uma certa disputa e havia aquele negócio assim, tá? Vou dar um exemplo hoje para você entender. Eu adoro a Deus, mas o que eu tô querendo tá demorando a chegar, então eu vou ali na cartomante para ela me dizer o que vai acontecer, né? Ou então eu vou fazer essa simpatia aqui para acontecer o que eu tô querendo. Então, pô, ou você confia em Deus ou você não confia. Então, os lugares altos, naquela época, era exatamente isso, tá? Lugares de adoração a Deus que não eram o templo, mas que ali corria-se o risco muito grande de você dar uma escorregada pro outro lado, tá? Então, entendeu o que é lugares altos? É isso daí, tá? Também fez em pedaços uma coisa. A serpente de bronze que o Moisés lá atrás tinha feito. Aí os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, né? E até aquele dia ali queimavam incenso. O que aconteceu? Tem que explicar também. Quando eles estavam lá no deserto, tá? Isso tá lá no livro do Êxodo, tá? Capítulo 20, tá? Tá por ali. Tá lá no livro do Êxodo. O pessoal tá no deserto, tá? Não, desculpa. Isso tá em Números, capítulo 21. Livro de Números, capítulo 21. Então, o pessoal lá, lá no deserto, foram picados por serpentes no deserto. E aí Deus fala para Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste, e todos aqueles que olhassem para aquela serpente iam ser curados das picadas, né, do veneno. Por que isso aconteceu? Porque naquele momento no deserto, eu já falei isso aqui em outras lives, há uma pedagogia de Deus para que o povo entenda as ações dele.
O povo ainda está começando a entender quem é Deus. E aí essa coisa da imagem, né, ajuda muito. E aí isso aconteceu. Só que depois, aquela serpente deveria ser destruída, porque foi só para aquele momento. Acabou e pronto. O que o pessoal fez? Segurou a serpente. E o texto está dizendo aqui. Adorava aquela serpente até aquele momento. Então, não adorava a Deus, mas adorava a serpente, que lá no deserto representou uma ação de Deus, e não Deus, né? Então, o pessoal aqui ainda está no erro, tá? E o que o Ezequias fez? Rebentou com isso tudo. Por quê? Não, gente, vamos cultuar a Deus direito, né? Vamos fazer a coisa certa, entendeu? Por isso é que o texto vai explicar que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, no versículo 3. E aí vai dizer aqui o que foram essas coisas que ele fez, para que o povo parasse de errar, né? Então ele vai fazer isso. Muito bem. Então, primeira lição do Ezequias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, tá? De acordo com a sua fé, ele foi correto. Segunda coisa, versículo 5 de 2 Reis 18. Ezequias confiou no Senhor. Então, a segunda coisa, confie em Deus, tá? Confie em Deus. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira, olha que legal, que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Confiou mesmo, tá? Versículo 6, terceira lição do Ezequias. Porque ele se apegou ao Senhor. Agora é mais do que confiar. Então ele fez o que era reto, ele confiou e ele se apegou a Deus. Ele se apegou. Esse se apegar aqui, gente, é a mesma palavra, tá? Lá do homem, né? Da representação, né? Do ser humano, né? Do homem que se apegou à sua mulher, né? E aí a explicação do nascimento do gênero humano, né? Segundo lá. Então, esse se apegou, ele amou mesmo, tá? Ele amou ao Senhor. Terceira lição. Quarta, não deixou de segui-lo, porque ele se apegou, não deixou de segui-lo. E quinta lição, guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Então, tá nítido que ele é alguém que ama esse estar na presença de Deus, né? Bom, verso 7. Assim, aí vem a resposta. O Senhor estava com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. O texto já está dizendo para a gente de início o que vai acontecer agora, tá? Que vai começar o negócio legal, vai começar agora o movimento, tá? E aí o que ele fez por ele se apegar a Deus, confiar em Deus, guardar os mandamentos, não deixar de seguir Deus? Ele se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu. Então, ele se rebela contra o inimigo, que é o grande governo da época, tá? E ele não o serve. Derrotou, versículo 8, os filisteus até Gaza, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Então, por ele amar tanto a Deus, ele se rebela contra o rei da Síria, que é o grande governo da época, e vai vir uma resposta quanto a isso, tá? E ele derrota os filisteus. Lembrando que lá na época do Davi, ainda tem filisteu lá. Lembra do Golias? O Golias é filisteu. Então, o Ezequias consegue derrotar os filisteus que estão ali em toda a região. Só que vai vir uma resposta em relação a isso. E agora é que o texto vai começar a ficar animado. Versículo 9. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, que era o 7º ano lá do Oséias, rei de Israel, vem o rei da Assíria, que na época se chama Salmaneser,
Atacou a Samaria e a cercou. A Samaria é lá em Israel, é lá em cima, lá no norte. Ele não atacou ainda o Ezequias, não. Atacou lá em cima. O Ezequias está aqui embaixo em Judá. Ao fim de 3 anos, a cidade foi conquistada. Sim, no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do Oséias lá em cima, a Samaria foi conquistada. E o rei da Assíria pega os israelitas da Assíria e vai levar lá para Samaria. Alguns de vocês que estão assistindo já conhecem essa história. Isso era uma forma de tirar a força lá de cima da Assíria, né? De Israel. Levou todo mundo para a Assíria. Tá. Versículo 12, estou pulando. Isso aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a aliança, a saber, o que o Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Ou seja, aparece aqui um exemplo do que aconteceu lá no norte, tá? Para que o Ezequias não seguisse, né? Para que o Ezequias continuasse firme em Deus, porque lá em cima aconteceu isso. Aí, versículo 13. Passaram-se, ali é 6º ano, passaram-se 8 anos. No 14º ano do reinado do Ezequias, já é outro rei da Assíria, que se chama Senaqueribe, atacou Judá. Então, primeiro atacou lá o norte e agora vai atacar o Ezequias, está vindo. Isso aqui é estratégia de guerra, né? Então, ataca o que está perto lá para o daqui já ficar com medo. Como não ficou com medo, veio e atacou mesmo, né? Atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Aí o Ezequias manda mensageiros para o rei, dizendo o seguinte: eu errei, ele reconhece. Pare de me atacar e cumprirei tudo que você me impuser. Ou seja, ele errou pelo seguinte: o rei da Assíria a Assíria nessa época é o grande governo mundial. Então todo mundo pagava tributo contra. Lembra? O Ezequias se rebelou, não é isso? Pois é. E aí ele diz: tá, eu errei, então eu vou pagar o tributo. O rei da Assíria, eu vou explicar para não ficar tão longo. O rei da Assíria impõe ao Ezequias, tá, um tributo de 10 toneladas de prata. Você que está lendo a Bíblia junto comigo, isso está no verso 14. E 1 tonelada de ouro. O Ezequias vai dar toda a prata que tem em Judá, no palácio, e inclusive ele arranca o ouro que está na porta do templo, tá? Para mandar para que houvesse paz. Aí, o rei da Assíria, tá? Manda lá, não vai ele não, ele manda lá um cara chamado Rabsaque, diz aqui o versículo 17, com um grande exército para falar com Ezequias em Jerusalém. E aí, eles chegam, mandam chamar o Ezequias, mas quem saiu ao encontro deles não foi o Ezequias. Ezequias ficou lá. Foi um cara chamado Eliaquim, né? E um cara chamado Sebna, que é o escrivão, e um cara chamado Joá, que é o cronista. Vão esses 3, como se fosse uma embaixada, né? Falar com o cara. Agora vem. Versículo 19. Esse Rabsaque, que é o porta-voz lá do rei da Assíria, diz o seguinte: digam a Ezequias, agora vem a notícia ruim, tá? Assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer, versículo 20, isso é as palavras do rei da Assíria na boca do porta-voz, Rabsaque. Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando agora para que se rebele contra mim? E aí ele começa a falar, porque ele fica sabendo que o Ezequias vai se aliar com o Egito para ir contra a Assíria.
E aí ele começa a falar que o Egito é um caniço. Se você se apoiar num caniço, você vai cair, ainda vai furar a mão, tá? E ele joga uma coisa na cara do Ezequias. Lembra que eu tive que ler lá o negócio dos lugares altos, tá? Aí no versículo 22 ele diz assim, o rei da Síria: se vocês me dizem confiamos no Senhor nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos o Ezequias removeu? Dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente no altar em Jerusalém? O que ele está fazendo? Ele está colocando o povo contra o Ezequias. Porque o povo que não ia para Jerusalém, que fazia simpatia lá que eu falei, né? Adorava a Deus lá do jeito deles. Então, o que ele está fazendo? Colocando o povo contra o Ezequias. Porque isso que ele está falando, ele não está falando para o Ezequias. Ele está falando para todo mundo que está ali escutando. Tá? Você vai ver isso já já. E aí ele dá essa ameaça. E no versículo 23, ele diz o seguinte: comprometa-se agora com o meu senhor, o rei da Síria, e eu vou te dar 2.000 cavalos, e eu vou te dar isso, e eu vou te dar aquilo. Ou seja, né, comprometa-se aqui comigo, né, se submeta a mim que eu vou te dar tudinho. Bom, versículo 25. Será que... Ainda joga outra coisa na cara dele. Será que você pensa que é sem consentimento do Senhor Deus que eu vim para esse lugar para te destruir? Foi o próprio Senhor que ordenou que eu atacasse essa terra e a destruísse. Olha só. Então ele fala um monte de coisas para confundir. Quantas vezes notícias ruins vêm à nossa vida e a pessoa ainda diz que foi Deus que mandou falar? Pois é. Foi isso que aconteceu aqui. Veio a notícia ruim, a ameaça, ou pessoas fazem outras pessoas ficarem contra nós. É isso que está acontecendo aqui, tá? Mas espera para ver o que o Ezequias fez. E o que Deus fez no final. Fica aí comigo. Aí, o que vai acontecer? O Eliaquim, que é aquele que foi na embaixada lá do Ezequias, diz o seguinte, tá? Ele, os outros dois. Por favor, fale com esses seus servos em aramaico, porque nós entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha, porque o povo estava todo mundo escutando exatamente para se rebelar contra o rei, tá? E aí ele diz assim, você pensa, o Rabissaquê, que o meu Senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e ao rei? Ele me enviou para falar para todos os homens que estão sentados na muralha e junto com vocês, olha agora que coisa feia, tá na Bíblia, terão que comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então o Rabissaquê se pôs em pé e gritou em hebraico para todo mundo ouvir em alto e bom som. Escutem as palavras do grande rei. Assim ele diz, versículo 29, não deixem que o Ezequias engane vocês, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem, vai prestando atenção na repetição, você que está acostumado comigo. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará essa cidade e não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos, tu tá vendo? Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, façam as pazes comigo e se entreguem. Aí sim, cada um vai comer a sua própria videira, da sua própria figueira, vai beber água, não vai comer, né? O número 2 e não vai beber urina. Vai comer, vai beber. Vem, faz aliança comigo. Claro que esse faz aliança comigo aqui é se submeter. Assim como ele fez o mal lá no norte, tá? Lá com Israel, com a Samaria. Então ele tá, né, seduzindo. Vem aqui comigo.
Versículo 32 no finalzinho. De novo, não deem ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês dizendo, o Senhor nos livrará. E aí ele joga na cara, logo depois, dizendo todos os lugares que ele já conquistou. Eu já conquistei o norte, eu já conquistei a Síria, eu já conquistei tudo. Vocês pensam que vocês são o quê? Que Deus vai livrar vocês? E ele joga isso na cara. Verso 36. Aí no final do verso 35. Então, já que eu já conquistei isso tudo, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Ele está animado, né? Verso 36. O povo ficou calado e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei. Não lhe respondam. Aí, os 3 da embaixada voltam para Ezequias com as roupas rasgadas, né? Porque a questão do sofrimento, né? Isso é uma maneira de mostrar sofrimento lá no Antigo Testamento. Eles rasgavam as roupas. E aí o capítulo 18 termina com a embaixada voltando para Ezequias para dizer o que o Rabsaque lá, o porta-voz, disse. Bom, primeira parte da história. Vamos agora para a segunda parte da história e o fechamento da live. No capítulo 19 do segundo livro dos Reis, a gente vai ter agora mais atitudes de Ezequias. Lembrando as outras. Vamos lá para a gente não se perder. Primeira coisa, Ezequias fez o que era reto diante de Deus. Segundo, Ezequias confiou em Deus. Terceiro, Ezequias não só confiou, mas se apegou a Deus, amou a Deus. Quarto, não deixou de seguir a Deus. Quinto, guardou os mandamentos de Deus. Tá? A gente vai até aí de lições no capítulo 18. Tudo isso aqui aconteceu, o Ezequias não está presente. Quem está presente é a embaixada e o porta-voz lá do rei inimigo. Agora que entra o Ezequias. A embaixada volta, dos 3 homens, volta e vai falar para Ezequias. Vem a capítulo 19 de 2 Reis. Quando o rei Ezequias ouviu isso, o que os 3 contaram para ele. Vamos lá. Primeira coisa, rasgou as suas roupas em sinal de sofrimento. Se cobriu de pano de saco em sinal de humildade, humilhação diante de Deus. É isso. E terceira coisa, entrou na casa do Senhor. Quando rasga-se a roupa e se cobre de pano de saco, tá? Isso significa, lá na cultura do Antigo Testamento, que eu estou mostrando para Deus que eu não tenho poder nenhum, tá? Eu estou me humilhando completamente. Foi isso que ele fez. E ele entra na casa de Deus, no templo, né? Verso 2, do capítulo 19 de 2 Reis. Então, ele mandou que o Eliaquim, responsável pelo palácio, o escrivão Sebna e os anciãos dos sacerdotes, todo mundo vestido de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías. Então ele entra na casa de Deus e ele diz assim, vai falar com o profeta, porque o profeta vai ter uma palavra de Deus para falar para a gente. E aí, eles disseram, fossem falar com o profeta, e eles disseram, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Isso aqui é muito forte. Como se costuma dizer, chegou a hora da criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Tá? Então, isso é uma oração uma palavra muito sincera do Ezequias. Né? É bem possível, Isaías, seu profeta, que
Deus tem ouvido as afrontas. Então, ore por quem ficou. Ora por mim, né? Ora por quem continua firme, para que continue firme. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse. Aí vem agora a fórmula profética. Digam ao rei, vamos lá, assim diz o Senhor, não tenha medo. Pois é. Tá dizendo para mim, tá dizendo para você, se notícias ruins vierem, ou se já vieram, ou estão vindo agora. Não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais o servo do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir um rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Deus trouxe uma palavra. Deus trouxe uma resposta. Não tenha medo da notícia ruim. Eu vou trazer solução. Deus está dizendo. No caso aqui, a notícia ruim era qual? A notícia ruim era todas aquelas ameaças. Todas aquelas ameaças que estavam ali sobre o rei Ezequias. E aí Deus vai dizer, não tenha medo não. Ele vai ouvir um rumor de uma coisa que vai acontecer, a gente já vai ver isso já já, e ele mesmo vai ser morto à espada. O rei da Assíria lá, tá? O Senaqueribe. Aí, em vez da coisa melhorar, a coisa piora. Porque não é assim? Quando você recebe notícia ruim, vai vindo uma, depois vem outra. Não sei contigo, mas comigo é assim. Vem uma, vem outra, vem outra, vem outra. O que vai acontecer agora? No versículo 8 do segundo livro dos Reis, capítulo 19, né? Essa live hoje está bem histórica, né? Eu preciso contar tudo para você entender. O rei da Assíria, tá? Vai mandar uma carta para o Ezequias, tá? Agora não é fala, agora é registrado, tá? O negócio é mais sério, mais quente. Vai mandar uma carta, tá? Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, verso 10. Digam a Ezequias, rei de Judá. Isso está na carta. Não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane. Se você prestou atenção na leitura, quando o Rabsaque, que é o porta-voz do rei da Assíria, tá? Do Senaqueribe, fala, o que ele fala para o povo lá em hebraico, para todo mundo entender? Não deixe que o Ezequias engane vocês. Não deixe que o Ezequias engane vocês. Não deem ouvidos ao Ezequias dizendo que tem que confiar em Deus. Agora, a carta vem para o Ezequias com a mesma fala, mas dizendo o seguinte: não deixe que o seu Deus, em quem você confia, te engane. Ao dizer, Jerusalém não vai ser entregue nas mãos do rei da Síria, você já ouviu que os reis da Assíria, o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente? Você pensa que você vai escapar? Tá forte o negócio. Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Tá? E aí ele vai falar, onde é que estão esses caras? Versículo 14. Ezequias, não se preocupa que vai ficar tudo na descrição do vídeo, tá? Vou botar todas as ações do Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu. Sabe o que ele fez? Ainda no versículo 14. Ezequias, então, subiu à casa do Senhor, foi até a casa de Deus. Estendeu a carta diante do Senhor, verso 15. E Ezequias orou
diante do Senhor. Ele não pegou, ai meu Deus do céu, essa carta que desespero, não sei o quê. Não. Por quê? Ele já tinha ouvido a palavra lá do profeta Isaías, de que Deus tinha dito que ia ter uma solução para aquilo. Então, se você já ouviu, e hoje nessa manhã eu estou dizendo para você que existe solução, então segura a tua onda, né? Então ele ouviu, e aí ele vai. E aí o que acontece? Ele agora lê a carta, vai até a casa de Deus, estende a carta diante de Deus e ora a Deus. E ele vai dizer, Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins e somente tu és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações. Ou seja, eu sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Mas ele vai dizer, assolaram todas as nações das suas terras, lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Verso 19. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que tu, ó Senhor, és Deus. É parecido, não é? Com a oração do Josafá. Lembra? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20? Pois é. Ele fala para Deus quem é Deus, quanto poder Deus tem, e ele mostra que ele confia em Deus. Ele confia em Deus, na palavra dele. E aí, verso 20, já estamos caminhando aí, né? Para um finalzinho aí. Então, o Isaías, de novo, o Isaías, o profeta, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ouvi a oração que você fez a respeito do Senaqueribe, rei da Assíria. Deus ouve a oração que a gente faz a respeito das notícias ruins que vêm. A gente fala para Deus, Senhor, está acontecendo isso, 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 isso. Mas eu confio que o Senhor pode me tirar dessa, né? Que o Senhor está no controle de todas as coisas. E está mesmo, você sabe que está. Então Deus diz, né, a partir da boca do profeta Isaías, eu ouvi a oração que você fez a respeito do Senaqueribe, rei da Assíria. E esta, aí vai vir a resposta, é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. E aí, gente, vem uma palavra bem forte aqui, bem séria. Eu vou ler, dá tempo. Vamos lá. Isso que eu vou falar agora é o que vem a respeito do que vai acontecer com o Senaqueribe, o rei da Assíria, o que mandou a notícia ruim. A virgem, aí são exemplos, né, metáforas. A filha de Sião desdenha e zomba de você. Quem é a filha de Sião? É Judá, tá? É o reino de Judá. Isso aqui é uma metáfora, uma figura de linguagem. A filha de Jerusalém balança a cabeça atrás de você, faz assim, ó. A quem você afrontou? E de quem você blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel, contra Deus. Por meio dos meus mensageiros, você afrontou o Senhor e disse, com a multidão dos meus carros de guerra, eu subi ao alto dos montes, ao interior do Líbano, cortei os altos cedros, os seus melhores ciprestes, cheguei aos meus abrigos, mais distantes, o seu bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas dos estrangeiros. Tudo isso é questão, né, do orgulho do Senaqueribe, tá? Verso 25. Por acaso você não ouviu, o seu Senaqueribe, rei da Síria, que há muito tempo eu, o Senhor, determinei essas coisas e que desde os dias remotos as tinha planejado? Sou eu que as faço acontecer.
Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Ou seja, Deus está dizendo para ele que tudo isso que ele conquistou também, Deus está vendo tudinho. Para chegar o momento agora de dar a resposta, né? E aí, ó, verso 28. Por isso, os seus moradores andaram cheios de temor, envergonhados, tornaram-se como a erva do campo. E ele vai falando. Verso 27. É a palavra para o rei da Assíria. Mas eu sei onde você está. Eu conheço o seu sair e o seu entrar e o seu furor contra mim. E por causa do seu furor contra mim, a sua arrogância subiu aos meus ouvidos. Eu vou colocar um anzol no seu nariz, um freio na sua boca e farei você voltar pelo caminho por onde você veio. Ah, amigo, Deus sabe o que ele está fazendo. Deus sabe o que ele está fazendo lá com quem manda notícia ruim, tá? Então Deus está no controle de todas as coisas. E aí, verso 29. E isso será um sinal para você, rei Ezequias. Agora é a palavra para Ezequias. Aí, que naquele ano haveria fruto da terra para comer. No ano seguinte também. E no terceiro ano, eles deveriam semear e colher, porque haveria alimento. Ou seja, não tivessem medo de continuar a vida, apesar das notícias ruins, que é exatamente o que está acontecendo esse ano. Não ter medo de continuar a vida, apesar das notícias ruins que acontecem, tá? É isso que está acontecendo aqui no texto. É a palavra de Deus para o Ezequias. E aí ele diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor, versículo 32 do capítulo 19 do segundo livro dos reis. Assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nessa cidade, ele não lançará flecha alguma nela, ele não virá diante dela com escudo, ele não construirá rampas de ataque contra ela. Pelo contrário, verso 33, por onde vier, por ali ele voltará, mas nessa cidade ele não entrará, diz o Senhor, porque eu, o Senhor, defenderei essa cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Como eu falei, o Davi é sempre invocado, né, por ser um rei modelo. Então, toda aquela conjuntura de notícias ruins, que primeiro fala para o povo ficar contra o Ezequias, e depois manda a carta dizendo para o Ezequias: você está pensando o quê? Você vai confiar em Deus? Aí vem a resposta de Deus: olha, toda notícia ruim não vai acontecer. Porque eu, Deus, eu estou olhando para você, Ezequias. Ele não vai entrar, ele não vai ameaçar. Deixa ele ameaçar. Ele não vai entrar, ele não vai lançar flecha aqui, ele não vai botar rampa de ataque, né? Porque era a guerra na época era feita dessa forma, né? Primeiro colocava-se a rampa de ataque para depois entrar na cidade. Ele não vai fazer nada disso. E pelo caminho por onde ele vier, ele vai voltar por esse mesmo caminho. Pode deixar. Porque sou eu, Deus, que vou defender essa cidade. E o texto termina, e a live também, porque tá grande, né? No versículo 35 até o 37. Para eu ler o versículo 35 a 37, tá? Lembra, lá no início do capítulo 19, no versículo 7, Deus disse, a partir da boca do profeta Isaías, antes do Ezequias receber a carta, Deus disse o seguinte: eis que porei um espírito no rei da Assíria, e ele, ao ouvir um rumor, voltará para sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Agora isso vai se cumprir, tá? Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 35. Então, se Deus colocou algo no teu coração, confia em Deus, porque o que ele diz, ele cumpre, tá?
E aí o versículo 35 diz assim: naquela mesma noite, o anjo do Senhor, é um anjo só, tá? Um anjo só, saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. Esse é o rumor que o rei da Síria ia ouvir. Então, um anjo mata, naquela noite, 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, quem não tinha morrido, lá estavam todos aqueles cadáveres. Versículo 36. Então, Senaqueribe, rei da Assíria, levantou acampamento, foi embora e voltou para Nínive e ficou lá. Lembra? Ele não vai entrar na cidade. O anjo matou 185.000 assírios lá na Assíria. Lá no arraial dos assírios. Lá. Não foi aqui. No reino de Judá, nem Israel. Nada disso. Foi lá. Então, dali mesmo, tá? No arraial dos assírios, ele volta para Nínive e vai. Só que tem que completar a palavra, né? Não diz que ele ia morrer? Verso 37. Certo dia, quando ele estava adorando no templo o deus dele, que chamava Nisroque, os seus 2 filhos, Adrameleque e Sarezer, o mataram à espada. Os próprios filhos o mataram. E depois fugiram para a terra de Ararate, e Esaradom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Então eram 3 filhos, só que 2 se voltaram contra o próprio pai e o mataram talvez para pegar o reino, né? Mas aí a coisa deve ter ficado feia e fugiram. E o terceiro filho, que se chama Esaradom, reinou em seu lugar. Muito bem. Para que eu contei essa história toda nessa manhã, nessa live de novembro, né? Pro Corra Atrás, né? Aí o Novembro Azul, né? Dizendo o seguinte: se a notícia ruim chegou, tá? Corra atrás. Corra atrás da forma como você pode. Se você confia em Deus, né? Fale com Deus, se coloque diante de Deus, assim como Ezequias se colocou, né? Ezequias fazia o que era reto, Ezequias confiava em Deus, Ezequias se apegava a Deus, Ezequias nunca deixou de seguir Deus, guardou os mandamentos, né? Depois, quando a notícia ruim vem, ele, em vez de dizer, vou lá enfrentar, não. Ele rasga as roupas, ele percebe que ele não tem força nenhuma, né? Assim como lá o Josafá, em nós não há força nenhuma contra essa multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em ti, lá, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 12, né? E aqui é a mesma coisa. Ele rasga as roupas, ele se cobre de pano de saco, ele entra na casa de Deus, ele manda falar com o profeta para receber uma voz de Deus, o que aconteceria, né? E aí ele confia nessa palavra. Qual é a palavra? Não tenha medo. Ele confia nessa palavra, mas aí mais notícia ruim chega, porque ele recebe a carta dizendo, não confia não, não confia não. Mas ele confia. E ao final de tudo, aquela palavra se cumpriu. Então que nessa manhã, eu e você, que chegamos ao fim de novembro, nesse ano de tantas notícias, né, ruins, e a gente no início se abalou, depois, não sei o quê, que a gente, claro, a gente se abala quando recebe isso, claro, mas que no momento do abalo, a gente não permita que aquele abalo continue em nós,
mas que a gente confie em Deus, né? De que algo melhor vem sim. Dezembro vem aí, tá? A gente vai comemorar festas sim, né? Com a nossa família sim, né? Se a gente vai para lugares abertos, né? E tal. Todos os cuidados que se pedem para que se tenha. Mas a vida não acabou, não. A vida está aí para ser vivida. Então, que a gente possa fazer da melhor forma possível, né? E que a gente, acima de tudo, confie nesse Deus que guardou a nossa vida até hoje. Né? Alguém está dizendo, com Cristo somos mais que vencedores. Pois é, essa palavra do mais que vencedores é muito interessante. Romanos capítulo 8, verso 37. A pessoa no Facebook, né, tá falando. Para você que vai ver depois no YouTube. O que é ser mais do que vencedor? Caiu como uma luva essa palavra agora. Ser mais do que vencedor é o seguinte. Eu venço aquela situação. No caso do apóstolo Paulo, ele é mais do que vencedor sobre a morte, a fome, a espada, né? Ele é mais do que vencedor sobre todas aquelas coisas, o desamparo. Por quê? Eu venço a situação e eu venço a mim mesma. Por isso eu sou mais do que vencedora. Porque eu venci a situação e eu venci o meu medo daquela situação. Eu venci a mim mesma, tá? E você se vence a si mesmo também. Por isso é que a gente é mais do que vencedor. A gente confia, né? A situação é resolvida e a partir dali eu tenho forças para, quando vier uma situação semelhante àquela, que não me abala mais, porque eu sou mais do que vencedora sobre aquilo, tá? E o Ezequias foi assim. Então, que nessa manhã, todo esse histórico, né, de notícias ruins, todo esse ensinamento a partir de Deus, a partir do rei Ezequias, tenha entrado no seu coração. Você, homem aí, Novembro Azul, lembrando, tá? E você, mulher que está me assistindo, tá bom? Vamos dar bom dia para esse pessoal que dezembro tá chegando. Vamos embora, deixa eu ver aqui. Bom dia, Joyce, Paulo Sérgio. Eis o dia que o Senhor nos deu, pois é. Patrícia Nascimento, bom dia, lindona. Eliton, bom dia, Vinícius. Bom dia, Vinícius. Mais uma live aqui, hein, Vinícius? Com a Alessandra Viegas, Euzinha. Vamos lá, um beijão, Vinícius. Márcia Gomes, bom dia, lindona. Cássia, bom dia, Marco. Edivanda, bom dia, Celinha. Eita, Glória. Vamos lá. Bom dia, Janaína, lindona, Mileide, Maria Helena, Rosângela Marins. Eita, coisa boa. Vamos lá. Eita, Rosângela também tá assumindo os brancos? Pois é, olha aí, tô prateada, gente. Tô prateada. Vamos lá, bom dia, Neida. É muito bom ser quem a gente é. Bom dia, Janimere, minha pastora linda. Bom dia, Luísa. Ô, Luísa, coisa boa você aqui. Ai, ai, ai. Bom dia. Ontem, Luísa, eu ia falar com teu esposo para te mandar beijo, mas aí ali na pregação no jardim, depois veio botou gente falar comigo e eu esqueci. Mas, ó, receba meu beijo. Bom dia, Cláudio Monteiro. Vamos lá. Olha que legal, Martinelli está em Porto Seguro, mandando beijo. Thelma, bom dia, lindona. Vamos lá. Glória a Deus. Foco, foco. Pastora Janimere está dizendo. O segredo é confiar. Ah, foi a Thelma que disse. Todos os dias somos mais que vencedores. É isso aí. É isso aí. Patrícia Rego. Bom dia, lindona. Aline!
Beba água, Aline. Bom dia. Bom dia para a Aline, para o Eric, para o Guilherme. Bom dia para o maridão de Aline. Pessoal no trabalho. E a Dora Esteves também. Vamos lá. Solange, uma manhã abençoada para todos nós. Segundou. Bom dia, Marcos. Marcos Cardoso. Feliz dia do teólogo. Gente, hoje é meu dia. Hoje é meu dia do teólogo. Pois é. Parabéns para mim. Esqueci disso completamente. Dia 30 de novembro é dia do teólogo. Sou eu, né? Pô, aí sou eu, né? Faculdade, mestrado, doutorado, teologia. Então, vamos lá. Valéria Reis, bom dia, lindona. Ai, ai, ai. Fernanda Carvalho, bom dia, lindona. Irmã Jurema, bom dia, lindona. A Aline tá dizendo eu. Vamos lá. Obrigada, Solange. Então, ó, beijo da Alessandra Viegas. Euzinha, até meu pastor tá me imitando. Mais uma semana aí. Chegou notícia ruim? Já sabe. Corra atrás, que a solução do Senhor tá chegando junto, tá? Que nessa manhã a gente tem aí aprendido um pouquinho com o rei Ezequias, né? Como correr atrás, tá? No capítulo 20 é a história lá dos 15 anos, né? Que ele pediu. Aí depois ele fez algumas bobagens aqui, tá? Mas até o capítulo 18 e 19... o Ezequias tem aí lições, né, preciosas para trazer pra gente, tá? Beijo no teu coração. Deus te abençoe. Ótima semana. Se Deus quiser, quarta-feira a gente tá aqui. Beijo, beijo.